Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo sobre ligações químicas. A gente vai falar hoje sobre a ligação metálica. Pegou a referência aí? Então, ligação metálica é uma ligação que é um modelo, né, de explicação de ligação que não segue a regra do octeto. Tá? Nós vamos falar aqui sobre o mais comum, a explicação mais comum para a chamada ligação metálica. Tá? Não é a única, tem outras coisinhas, outras formas de pensar aí, e nas ligações químicas como um todo, né, o que a gente estuda, ligação no ensino médio, né, ligação covalente, iônica e metálica, digamos que são aproximações aí, ou resumos de algumas outras teorias que a gente tem, né, para explicar as ligações químicas. Digo isso porque se alguém for fazer química, vai estudar essas outras teorias, vai ver que é um pouquinho diferente e que, por exemplo, a ligação metálica pode ser explicada ali, considerando até uma ideia usada para explicar a ligação covalente, né? Mas vamos focar naquilo que interessa para a maioria de vocês que está assistindo o vídeo, que é o ensino médio, tá? Então vamos lá, ligação metálica explicada pelo chamado modelo do mar de elétrons, que é essa representação aí embaixo, que talvez possa estar incomodando você, está querendo trazer para a gente, né? Esse mar de elétrons é o seguinte, ó, uma placa de metal, por exemplo, de alumínio, seria ali dentro, se eu pudesse olhar bem de perto para ela, eu teria cátions de alumínio, Al3+, em posições fixas, e elétrons livres dispersos entre eles, que é esse monte de bolinha laranja que está vindo para lá e para cá aqui, ó. Então, os núcleos dos átomos ficariam ali com uma carga levemente positiva, mas não uma carga real positiva, então não é exatamente um alumínio 3+ ali, porque o alumínio 3+ é um alumínio que perdeu os 3 elétrons dele. Não é bem isso, né? Os núcleos dos átomos ficam em posições fixas, em arranjos bem definidos aí, e já catalogados, então tem alguns formatos possíveis de empacotamento que a gente diz, né? Que influencia, por exemplo, a densidade dos materiais. E aí a gente tem, então, os núcleos nessas posições definidas e os elétrons livres para poder sair de perto do núcleo original e ir para os elétrons, para os núcleos que estão perto dele, tá? Então, é bastante comum a gente ver essa expressão aí, que seriam cátions imersos ali num mar de elétrons, tá? Porque os núcleos acabam, por mesmo que seja uma fração de segundo, perdendo ali um ou dois dos seus elétrons. Os elétrons ficam livres para poder se movimentar, o que explica, né, por exemplo, as características dos metais. Então, ter essa mobilidade dos elétrons e esses átomos, esses núcleos, né, levemente positivos aí em algumas posições, podem explicar algumas características dos compostos metálicos, né? Terem altos pontos de fusão e ebulição, então eles têm altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, e aqui um adendo na minha aula sobre tabela periódica, uma das aulas, eu comentei, temperatura ambiente, a gente considera 25 graus Celsius, o metal frâncio também é líquido, tá? Então aqui, dependendo da temperatura do ambiente, a gente pode ter também o átomo de frâncio. E se eu considerar uma temperatura um pouco maior, sei lá, um rio 40 graus aí, o galho num rio 40 graus, o galho metal também seria líquido, tá? Então, cuidado aqui com essa questão da temperatura ambiente, tá? Mas a maioria dos metais são, sim, sólidos na temperatura ambiente. São bons condutores de corrente elétrica e calor, e aqui esse modelo do mar de elétrons ajuda a explicar, né? Por que eles são bons condutores de corrente? Porque os elétrons estão livres. Então, na medida que eu aplico uma diferença de potencial ali no metal, os elétrons sentem isso e podem se movimentar no fio, tá? Ou na peça metálica. E a mesma coisa, esse calor que vai estar relacionado aí com a agitação das partículas, né? Por ter esses elétrons livres, eles conseguem propagar esse calor também com maior facilidade do que modelos de ligações onde os elétrons ficam restritos a um ambiente, né? Por exemplo, na ligação covalente, os elétrons ficam ali
presos quase que entre os dois átomos, os dois núcleos, né? Na ligação iônica, eu não tenho elétrons livres. Eu tenho uma coisa positiva que está sendo atraída por uma coisa negativa. E isso aí, várias coisas positivas atraindo várias coisas negativas, né? Então não tem nada livre ali para poder movimentar a corrente ou poder movimentar a temperatura, né? Aqui, já no caso da ligação metálica, esses elétrons livres aí facilitam essa condução de corrente e de calor, tá? Eles são maleáveis, podem formar lâminas e dúcteis, podem formar fios. Porque se eu pegar aqui, né, e martelar uma peça metálica, dependendo do metal, alguns são mais maleáveis que outros, né? Mas eu consigo, né, martelando uma peça metálica, dependendo do metal que tiver, eu consigo deformar essa peça. Porque eu pego, esses núcleos estão em posições definidas, mas eu consigo deslocar eles um pouco, né? E sem perder a ligação entre eles, porque eles apenas se deslocam e os elétrons continuam ali, né, se movimentando por entre esses núcleos. Então a gente consegue também, né, por essa característica da ligação metálica, não tá presa entre dois núcleos, então eu posso deslocar esses núcleos. Então, ao invés de eu ter os núcleos assim, ó, eu posso deslocar, colocar isso aqui para cá. Ó. Fiz um deslocamento e não perdi a ligação, porque os núcleos se movimentaram, mas os elétrons estão ali passando por eles, mantendo a coesão do material metálico. Beleza? Então, essa ideia aí da ligação metálica e a relação com as características dos compostos metálicos. Uma outra característica interessante também dos metais e da ligação metálica é que eu posso ter as ligas metálicas, que são misturas de metais, né, que eu vou promover para atingir determinadas características e propriedades, né? Então, as ligas metálicas são feitas para que eu tenha, né, a junção de dois metais diferentes e conseguir uma característica que seja diferente do metal A e do metal B, né? Então, eu posso ter isso para ter beleza ou para ter uma maior dureza. Tem várias coisas que eu posso, né, pensar em atingir fazendo ligas metálicas, né? Então, aqui nessa animação, está representado aqui um modelo do mar de elétrons, onde eu tenho cátions metálicos e os elétrons aqui, ó, né, agora azulzinhos, sendo móveis aí, se movendo entre os núcleos. Só que se você observar, tem aqui, ó, SN2+, e Cu2+. Então, agora tem dois diferentes. Antes, nos exemplos anteriores, era só alumínio. Aqui é estanho, que é o SN, e cobre, que é o Cu. Então, ambos, né, aí com carga 2+, isso aí coloca um parêntese, aí, uma aspas aí, né, porque não necessariamente ele vai ter efetivamente essa carga 2, mas sim estarão levemente positivos em alguma fração de segundo. E os elétrons da última camada deles, isso é importante, esses elétrons que ficam se movimentando são os elétrons mais externos, os elétrons da última camada, tá? Então, os elétrons da última camada ficam móveis, aí, podendo, né, migrar de um núcleo para outro. Esta mistura de cobre e estanho forma, por exemplo, uma liga metálica chamada de bronze, tá? Vamos aqui nas algumas telas mostrando exemplos de ligas metálicas, né? Então, o bronze, então, ó, cobre mais estanho, sendo o cobre predominante e de 2 a 11% de estanho. Então, o bronze pode ser usado aí, por exemplo, para fazer aqui, ó, estatuetas ou mesmo para fazer sinos, né? Sinos de bronze são bastante comuns, né? Outra liga importante, bastante comum no nosso dia a dia, é o latão. Latão é uma mistura também de cobre, só que com zinco. De 5 a 45% de zinco, dependendo da finalidade aí desse meu latão, tá? Que eu posso ter ele, por exemplo, aqui, ó, em registros, né, de tubulações. Posso ter ele também em instrumentos musicais, né? Posso ter ele também em latas que são usadas aí para vender tinta, para vender alimento, tá? Mas aí, além dessa lata, do latão, tem algumas outras coisas que tem que ser colocada ali pela característica, pelo uso que vai ser dado, né? Uma chamada aqui de magnálio, né? Que é o alumínio com magnésio, e aí é alumínio com cerca de 8 a 20% de magnésio. Essa aqui é uma peça, ó, que é uma peça de arco, né? Do arco e flecha, né?
Então, arcos de competição tem peças, por exemplo, que são uma liga de alumínio e magnésio, tá? Também posso ter isso em rodas esportivas, né? Rodas de automóveis, chamada roda de liga leve, né? Então, alumínio e magnésio pode ser uma liga aí utilizada em rodas mais bonitinhas ali para veículos, tá? Outra liga bastante importante e desejada, né? Ouro 18 quilates, né? A medida do quilate para o ouro tem um significado diferente do quilate do diamante, né? Os quilates do ouro, a ideia é a seguinte: 24 quilates seria o ouro puro. Só tem ouro, 24 quilates. E aí, dependendo do ouro 18 quilates, indica que tem 18 partes de ouro e 6 partes, que é a diferença para 24, né? 6 partes de outra coisa, tá? No caso do ouro 18 quilates, então 75% da massa ali vai ser ouro e 25% vai ser de outras coisas. O que pode ser as outras coisas? Pode ser prata, cobre, né? Eu coloco ali diferentes materiais para dar diferentes características para a peça que eu quero fazer, que pode ser uma moeda, pode ser uma joia, pode ser o revestimento de um relógio, por exemplo, né? Para deixar ele bem mais caro e vender, né, como um artigo de luxo. Ok? Uma outra liga que a gente tem e bastante presente no nosso dia a dia é o aço. E aqui uma observação importante, né? Olha só, o aço é uma liga metálica de ferro com carbono. Carbono não é metal, carbono é ametal, ok? Mas ele participa de ligas metálicas no aço, tá? Então, o aço essencialmente é ferro com uma pequena porcentagem de carbono. Dependendo do que eu quero fazer com esse aço, eu posso colocar outros metais ali para alterar as características também, tá? Mas então o aço está bastante presente no nosso dia a dia, como nesses vergalhões que aparecem aqui na imagem, ou em parafusos, porcas, que eu também tenho aço presente, beleza? Outra liga de importância, ainda no aço, né? Que não é outra liga, mas é outra imagem, né? O aço também pode estar presente aí em correntes, né? E em diversos materiais que a gente tem, panelas, né? Um monte de materiais que a gente tem no nosso dia a dia, e ferramentas e tal. Ok? Então, de ligação metálica é isso. O modelo do mar de elétrons. Não vou me preocupar com fórmula metálica. Observa aqui que as ligas de importância, ó, ferro mais carbono, ouro mais cobre, né? Cobre mais estanho. E a gente não tem uma fórmula, né, específica para essas ligas metálicas. Geralmente você coloca, né, o que é e qual a porcentagem. É isso aqui que a gente vai representar, tá? E a explicação, né, da ligação é que seriam a ligação metálica são os núcleos, né, levemente positivos ali, ou os cátions dos metais, mergulhados num mar de elétrons. Esses elétrons seriam os elétrons da camada de valência, ok? Era isso para ligação metálica. O vídeo acabou por aqui. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo aí a sua audiência e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.